Nosso assunto de hoje será sobre o PMOC, o Plano de Manutenção, Operação e Controle. Nesta apresentação veremos primeiramente um apanhado geral sobre o sistema de climatização e os equipamentos que eles utilizam, uma breve explanação sobre o que diz as legislações que criaram o PMOC e no final nós temos uma apresentação de como elaborar um PMOC. Bom trabalho a todos. As funções de um sistema de climatização são 4. Manter a temperatura adequada para o ambiente, dentro dos parâmetros de conforto. A umidade também ser adequada, né? Uma distribuição de ar suficiente com que mantenha a temperatura e a umidade homogênea em todo o ambiente. E uma pureza, ou seja, um ambiente livre de contaminantes. Os sistemas de climatização possuem normalmente os seguintes componentes. Os trocadores de calor, onde é feita a absorção do calor do ambiente a ser climatizado e a rejeição lá na parte dos condensadores. Um sistema de umidificação para manter o ambiente dentro dos parâmetros necessários. Os dutos e ventiladores para fazer a movimentação do ar e a distribuição dele, certo? E um sistema de filtragem para retirada dos contaminantes. Começando a falar agora dos equipamentos de climatização, inicialmente vamos falar do ar-condicionado de janela, que é um equipamento unitário, muito utilizado anteriormente, que agora caiu um pouco de desuso com a substituição pelo split, ou como o pessoal preferir chamar, o mini split. Os equipamentos de climatização mais utilizados ultimamente nas instalações comerciais e residenciais são os chamados de split, em que a unidade não é um sistema unitário, né? As unidades são separadas, tem a parte da unidade evaporadora, que fica junto do ambiente onde está sendo climatizado, e a unidade condensadora na parte de fora, onde vai ser feita a rejeição de calor. Eles têm vários modelos, né? Aqui na figura nós apresentamos 3 modelos, que são o piso-teto, que é utilizado pendurado, preso ao teto, né? Ou no piso. O de parede, que é colocado junto à parede, preso na parede. E o cassete, que é colocado normalmente no forro. Outro equipamento de climatização é o self-contained. Ele era muito utilizado comercialmente há um tempo atrás, foi caindo em desuso pela questão da inserção dos splits, né? E agora é utilizado mais em aplicações específicas. Os equipamentos rooftop são equipamentos unitários, ou seja, tudo instalado num gabinete só, que são normalmente instalados no teto. E a partir do teto é feita a furação e com a distribuição de dutos é feito a climatização do ambiente. Outro equipamento de climatização também são os resfriadores de líquidos ou chillers. Eles são equipamentos que produzem água gelada e essa água gelada circula por toda a instalação e nos locais, nos ambientes climatizados, existem os climatizadores ou fan coils que fazem o quê? Pegam o ar e resfriam através da passagem do ar por uma serpentina que tem essa água que é produzida lá no chiller, e ela reduz a temperatura e faz a circulação do ar através da movimentação pelos ventiladores. Lá no ambiente climatizado, normalmente a gente utiliza fan coils ou climatizadores, né? Ou também agora tem uma tendência, são os fan coletes, né? Que são equipamentos parecidos
com as unidades evaporadoras dos splits, que tem a mesma configuração. Para a distribuição do ar no ambiente, nós temos os dutos, que podem ser tanto dutos de insuflamento quanto dutos de retorno. E esses dutos podem ser fabricados de várias formas e com alguns materiais diferentes. Nós podemos ter dutos flexíveis, que normalmente são fabricados com materiais, são fibra de vidro encapsulada em alumínio com um sistema que ele seja flexível, ou podem ser dutos rígidos, fabricados de EPS, de placas de fibra de vidro encapsulada com alumínio, próprio dutos em alumínio ou dutos em aço galvanizado ou dutos em aço inoxidável, depende da aplicação. Então, a variedade vai depender de cada aplicação específica. A Lei 13.589, de 4 de janeiro de 2018, foi a lei que instituiu o PMOC para todos os ambientes com sistemas de climatização. No seu artigo 1º, ela diz que todos os edifícios de uso público e coletivo que possuem ambiente de ar interior climatizado artificialmente devem dispor de um plano de manutenção, operação e controle, os PMOC, certo? E essa lei é válida para todos os ambientes, mesmo aqueles que seguem regulamentos específicos, como laboratórios, locais hospitalares, clínicas médicas. Então, ela é válida para todos os ambientes, sem exceção. Essa lei, no seu artigo 2º, define algumas questões. O que é um ambiente climatizado artificialmente, o que é um sistema de climatização e o que é uma manutenção. E essa lei, no seu artigo 3º, diz que os planos de manutenção, operação e controle do sistema de climatização devem obedecer a parâmetros de qualidade do ar, estabelecidos tanto no seu projeto de instalação quanto com relação aos poluentes de natureza física, química e biológica. E remete à Resolução 9 da Anvisa de 16 de janeiro de 2003, os padrões, os valores, os parâmetros, as normas e os procedimentos necessários para que seja garantida essa boa qualidade do ar. A Portaria 3523, de 28 de agosto de 1998, é que definiu o início do Plano de Manutenção, Operação e Controle dos Sistemas de Climatização. Vamos agora ver as definições que estão nessa portaria. Bem, iniciamos com os ambientes climatizados, que são os ambientes submetidos ao processo de climatização. Outra definição é o ar de renovação, que é o ar externo que é introduzido no ambiente climatizado. Ar de retorno é o ar que recircula no ambiente climatizado. E boa qualidade do ar interno são um conjunto de propriedades físicas, químicas e biológicas do ar que não apresentem agravos à saúde humana. Continuando com as definições, climatização é o conjunto de processos empregados para se obter, por meio de equipamentos em recintos fechados, condições específicas de conforto e boa qualidade do ar, adequada ao bem-estar dos ocupantes. Um filtro absoluto é um filtro da classe A1 até A3. Limpeza é o procedimento de manutenção preventiva que consiste na remoção de sujidades dos componentes do sistema de climatização, para evitar a sua dispersão no ambiente interno. Manutenção. São as atividades técnicas e administrativas destinadas a preservar as características de desempenho dos componentes ou sistemas de climatização. Síndrome dos edifícios doentes. Consiste no surgimento de sintomas que são comuns à população em geral, mas que, numa situação temporal, pode ser relacionado a um edifício em particular. Um incremento substancial na prevalência dos níveis de sintomas antes relacionados proporciona a relação entre o edifício e seus ocupantes. Segundo a Portaria 3523, são objetivos do Plano de Manutenção, Operação e Controle: manter limpos os componentes do sistema de climatização, utilizar para essa limpeza
produtos biodegradáveis devidamente registrados no Ministério da Saúde. Então, quando for utilizar, temos que utilizar produtos que sejam registrados. Então, não podemos usar qualquer produto. E verificar periodicamente as condições dos filtros e mantê-los em condições de operação. Outros objetivos são restringir a utilização do compartimento onde está instalada a caixa de mistura do ar de retorno e a renovação ao uso exclusivo do sistema de climatização. Isto é, pessoal, normalmente a gente vai visitar os sistemas de climatização e lá na caixa de mistura, né, ou lá na casa de máquinas onde está o equipamento, o trocador de calor, o fan coil, o climatizador, o self, ou então o equipamento de climatização, né? E lá é o que? Um depósito de limpeza, né? Tá, os produtos químicos usados na limpeza, água sanitária, detergente, tá tudo acumulado lá, funciona como depósito. Aqueles panos que são utilizados na limpeza, as vassouras, os equipamentos, aspiradores e outros equipamentos de limpeza, estão tudo colocado lá, gerando com isso focos de contaminação. Outro objetivo é preservar a captação do ar externo livre de possíveis fontes de poluentes. Então, não é somente colocar a tomada de ar externo num ponto e achar que com ali que tu está pegando um ar puro, né, que pode ser misturado e coisa. Normalmente, dependendo do ponto que tu vai pegar, esse ar já vem contaminado, mais contaminado do que o ambiente que tu está climatizando. E garantir, outro objetivo, né? Garantir a adequada renovação do ar interior dos ambientes climatizados, ou seja, no mínimo de 27 metros cúbicos por hora por pessoa. Nós vamos ver na resolução número 9 que esse 27 metros cúbicos por hora por pessoa não é um número absoluto, certo? Então, mais tarde nós veremos lá na resolução 9 quais são as faixas que a gente pode trabalhar. E por fim, o último objetivo, descartar as sujidades sólidas retiradas do sistema de climatização após a limpeza, acondicionados em saco de material resistente e porosidade adequada para evitar o espalhamento das partículas inaláveis. Ou seja, né, pessoal, não vamos fazer a limpeza e vamos dar um exemplo aqui, tirar o filtro e limpar o filtro no ambiente onde tu onde está o equipamento. Isso não vai ser de nenhuma eficiência. Então tu tens que descartar num local em que depois tu recolha essa sujidade que saiu, essa poeira que saiu do filtro, ou essa água suja que saiu da limpeza da bandeja do condensado, por exemplo. Tu tens que levar a um local e depois fazer o descarte. Visto as definições e os objetivos dessa portaria 3523 da Anvisa, agora vamos ver quais são as exigências que deve-se ter. Então, a primeira exigência é implantar e manter o plano de manutenção, operação e controle PMOC no imóvel onde está instalado o sistema de climatização. Então, o que é que esse plano tem que ter? Tem que ter a identificação do estabelecimento, quais são os ambientes climatizados, quais atividades são desenvolvidas nesses ambientes, de quanto em quanto tempo devem ser feitas as atividades de limpeza e de manutenção desses equipamentos, desses sistemas, né? Quais as recomendações se houver uma falha do equipamento ou uma emergência. Isso tudo o que está colocado, né, no anexo 1 da portaria, são algumas atividades mínimas exigidas, em conjunto com a norma brasileira 13971 de 97 e outras disposições que tratem de manutenções. A segunda exigência é garantir a aplicação do plano de manutenção, ou seja, tu ter uma empresa ou então tu ter um grupo que vai fazer todas as atividades que estão dispostas lá no PMOC, né, no plano de manutenção, de maneira contínua, certo? Então tu tens que, não pode ser fazer, por exemplo, eu só quero fazer uma vez por ano, ou uma vez a cada 6 meses, ou outra definição a cada 4 meses, né? Não. Dependendo das atividades que estão colocadas lá, depois nós vamos ver na resolução número 9,
tem algumas atividades que tem que ser feitas mensalmente, então tu tem que ter essas atividades sendo feitas mês a mês. Então não existe outro período de tempo. O mínimo, cada mês tem que ser feita uma intervenção nos equipamentos ou no sistema para fazer a manutenção preventiva deles. Outra coisa é manter disponível o registro da execução dos procedimentos estabelecidos no PMOC. Então, quer dizer, para cada atividade que você ser feita nos equipamentos ou no sistema, tem que ter um relatório com registro de quando foi feito, quem foi que fez, o que foi executado naquele procedimento. E outra exigência também é divulgar os procedimentos e resultados das atividades da manutenção, operação e controle aos ocupantes. Para os ocupantes realmente saberem, né? Porque afinal o pessoal que está lá naquele ambiente, ele tem o direito de saber se estão sendo feitas as limpezas, o equipamento está funcionando de forma adequada, não está gerando nenhum processo de doença nas pessoas. Então isso também tem que ser feito uma divulgação. E essa divulgação deve ser feita através desse relatório, e o relatório deve ser de domínio do pessoal. Outra questão que a portaria 3523 coloca é de quem são as competências, né? Então, são 2 órgãos, né? 2 ou 3 agora, né? Que são responsáveis. A vigilância sanitária é responsável o quê? Verificar se as atividades estão sendo executadas direitinho, se estão sendo feitas no momento. Se há um cumprimento do plano por uma empresa ou por um grupo que está fazendo aquelas atividades preconizadas no plano de manutenção, operação e controle. O CREA ou o CFT, né? Ele vai ver se a pessoa que está fazendo aquilo, ela é uma pessoa que está qualificada. Se é um técnico em refrigeração, se é uma empresa que tem um registro no CREA ou no CFT, que está fazendo aquela atividade, se ele tem um responsável técnico por essa atividade. Tá, okay? Então, essas são as competências de cada um dos órgãos. A resolução número 9, de 16 de janeiro de 2003, é a resolução que define os padrões referenciais de qualidade do ar interno. Vamos começar vendo algumas definições que são utilizadas nessa resolução, né? Aerodispersóides é um sistema disperso em meio gasoso composto de partículas sólidas ou líquidas, o mesmo que aerosol ou aerossol. Ambiente aceitável é um ambiente livre de contaminantes em concentrações potencialmente perigosas à saúde dos ocupantes, ou que apresente um mínimo de 80% dos ocupantes desses ambientes sem queixas ou sintomatologia de desconforto. Ambientes climatizados são espaços fisicamente determinados, caracterizados por dimensões e instalações próprias, submetidos ao processo de climatização através de equipamentos. Ambiente de uso público e coletivo são espaços fisicamente determinados e abertos à utilização de muitas pessoas. Continuando, ar-condicionado é o processo de tratamento de ar destinado a manter os requerimentos de qualidade do ar interior do espaço condicionado, controlando variáveis como a temperatura, umidade, velocidade, material particulado, partículas biológicas e teor de dióxido de carbono, CO2. Padrão referencial de qualidade do ar interior. Marcador qualitativo e quantitativo da qualidade do ar ambiental anterior, utilizado como sentinela para determinar a quantidade da busca dos poluentes ou das intervenções ambientais. E por fim, fechando as definições, qualidade do ar ambiental interior é a condição do ar ambiental de interior resultante do processo de ocupação de um ambiente fechado com ou sem climatização artificial. E valor máximo recomendável é o valor limite recomendável que separa as condições de ausência e de presença do risco de agressão à saúde humana. Então, visto essas definições, vamos ver agora um pouco dos padrões referenciais de cada um dos poluentes. Os padrões referenciais para a contaminação microbiológica. O VMR, ou seja, o valor máximo referencial, tem que ser menor a
750 UFC por metro cúbico, ou seja, 750 unidades formadoras de colônias por metro cúbico. A relação entre o ambiente interno e o externo tem que ser menor ou igual a 1,5, onde o I é a quantidade de fungos no ambiente interno e E é a quantidade de fungos no ambiente externo. Então essa relação tem que ser menor ou igual a 1,5. Então faz-se a amostragem dos dois ambientes, do ambiente interno e do ambiente externo, e essa relação tem que ser menor ou igual a 1,5. Então, outra questão é que é inaceitável a presença de fungos patogênicos e toxicogênicos, certo? Então, não pode ter nenhum tipo de fungo patogênico ou toxigênico no teu ambiente que tu está climatizando. Agora os padrões referenciais com relação à contaminação química. O nível de dióxido de carbono de CO2 deve ser menor ou igual a 1000 partes por milhão. Quantidade de aerodispersóides no ar. O que é aerodispersóide? Como nós vimos antes, são poeiras, materiais de suspensão. Tem que ser menor ou igual a 80 miligramas por metro cúbico. Os padrões referenciais com relação aos parâmetros físicos são: a temperatura de bulbo seco para o verão tem que ser entre 23 a 26 graus, tendo como exceção ambientes de arte, que poderão operar entre 21 e 23 graus Celsius. A faixa máxima de operação, ou seja, a temperatura máxima que pode ser tolerada, 26,5 a 27, com exceção também de áreas de acesso, por exemplo, corredores e halls, que pode operar com até 28 graus Celsius. E para o inverno, as condições internas deverão ser entre 20 e 22 graus Celsius. Continuando os padrões referenciais com relação aos parâmetros físicos, a umidade relativa, as condições internas para o verão deve ser entre 40% e 65% de umidade relativa. Novamente, a exceção são ambientes de arte, que podem operar entre 40 e 55 durante todo o ano, verão, inverno, primavera e outono. O valor máximo de operação interno deve ser 65%. Tá? Área de acesso, como falamos antes, corredores e halls, podem ser até 70%. E para o inverno, as condições internas devem ser entre 35% a 65%. Com relação à velocidade do ar, o padrão referencial é que tem que ser menos de 0,25 metros por segundo, isso ao nível de 1,5 metro do piso, onde o ar está sendo insuflado. A taxa de renovação do ar externo deve ser, no mínimo, 27 metros cúbicos por hora por pessoa, excetuando-se ambientes com alta rotatividade. Nesse caso, será de 17 metros cúbicos por hora por pessoa. Por exemplo, um ambiente com 10 pessoas que não tenha uma alta rotatividade, ela terá que ter uma taxa de renovação de ar externo de 27 vezes 10 pessoas, que dão 270 metros cúbicos por hora. Certo? Se houver uma alta rotatividade, por exemplo, locais com muita rotatividade, que é bancos, que tem muita rotatividade de pessoas, então a taxa de pessoal flutuante é muito grande, igrejas em que só no momento que há a missa ou o culto ou a reunião é que tem uma quantidade maior, daí também tem uma rotatividade grande de pessoas, então tu pode diminuir nesse caso para 17 metros cúbicos por hora por pessoa. Aí, de acordo com o exemplo, para 10 pessoas, tu baixaria a taxa de renovação de 270 metros cúbicos por hora para 170 metros cúbicos por hora. Tá? E uma coisa que também é o seguinte, medindo-se a taxa de concentração de CO2, essa taxa não pode ser maior do que 1000 partes por milhão, conforme nós tínhamos visto lá em cima nos parâmetros físicos. Tá ok? A resolução 9 também define alguns períodos mínimos de
fazer algumas atividades. Por exemplo, na tomada de ar externo, nós temos que fazer uma limpeza mensal. Ou se nós tivermos um filtro descartável, quando ele começar a estragar, a gente troca. Tá? E esse filtro pode, no máximo, ser utilizado durante 3 meses. As unidades filtrantes, ou seja, os filtros lá dos evaporadoras ou dos climatizadores, né? Também, limpeza mensal, ou se utilizar filtro descartável até a sua obliteração, ou seja, o seu rasgar ou então alguma coisa assim. Ou no máximo também 3 meses de uso. A bandeja do condensado deve ser limpa mensalmente. As serpentinas de aquecimento e de resfriamento deve ser feita uma desincrustação semestral, ou seja, uma limpeza profunda semestralmente e uma limpeza a cada 3 meses. Um umidificador, se houver, é claro, também uma desincrustação semestral e uma limpeza trimestral. Os ventiladores têm que ser limpos semestralmente, uma limpeza geral semestral. O pleno da mistura, ou a casa de máquinas, deve ser limpa mensalmente. Então, esses são os períodos que a Resolução 9 define como sendo os mínimos necessários. A seguir, apresentaremos as tabelas em que são listados os agentes biológicos mais comuns que, segundo a Resolução 9, podem ocorrer em sistemas de climatização. Na primeira, nós vemos as bactérias. E onde é que elas podem ter? Podem ter em reservatório com água estagnada, em torre de resfriamento, bandeja de condensado, desumidificadores, umidificadores, serpentinas de condicionadores de ar e superfícies úmidas e quentes. O que é que a gente vai fazer para resolver esse problema? Limpeza, conservação das torres, higienizar os reservatórios e as bandejas de condensado, manter um tratamento contínuo para eliminar as fontes e eliminar infiltrações e higienizar as superfícies. Outro poluente biológico, os fungos. Onde eles ocorrem? Ambientes úmidos e demais fontes de multiplicação, como materiais porosos, úmidos, forros, paredes, isolamentos úmidos, ar externo, interior de condicionadores, dutos sem manutenção, vasos de terra com plantas. O que é que nós vamos fazer? Corrigir a umidade, manter sob rígido controle vazamentos, infiltrações, condensação de água, higienizar os ambientes e componentes do sistema, eliminar as fontes, eliminar materiais porosos, contaminados, eliminar ou restringir vasos de plantas com cultivo de terra ou substituir pelo cultivo com água. E utilizar filtros G1 na renovação do ar externo. Outros dois poluentes biológicos, os protozoários, podem ser encontrados onde? Reservatório de água contaminada, bandejas e umidificadores. O que é que a gente vai fazer? Higienizar o reservatório, manter tratamento contínuo para eliminar as fontes. Vírus. Quais são a principal fonte? O hospedeiro humano. Então, adequar o número de ocupantes por metro quadrado em uma área, com aumento da renovação de ar, e evitar a presença de pessoas infectadas nos ambientes climatizados. Continuando os poluentes biológicos, próximo é algas, onde pode ser encontradas em torre de resfriamento e bandeja de condensado. O que vão fazer? Higienizar os reservatórios das bandejas de condensado e manter o tratamento contínuo para eliminar fontes. Os pólens, vêm normalmente do ar externo. Então, fazer uma filtragem, de acordo com a NBR 6401 da BNT. Continuando os poluentes biológicos, agora é a vez dos artrópodes. Encontrado na poeira caseira, e o que nós temos que fazer? Higienizar as superfícies fixas e o mobiliário, especialmente os revestidos com tecidos e tapetes, e restringir ou eliminar o uso desses revestimentos. Outro risco poluente biológico são os animais, principalmente roedores, morcegos e aves. Como é que nós vamos fazer? Restringindo o acesso, controlar os roedores, os morcegos, os ninhos de aves e os respectivos excrementos. Agora chegou a vez dos poluentes químicos. O monóxido de carbono, proveniente do quê? De combustão, cigarros, queimador de fogão, veículos automotores. Quais são as medidas para corrigir? Manter a captação de ar exterior com baixa concentração de poluentes, restringir essas fontes de combustão, manter a exaustão em áreas que ocorre a combustão, eliminar a infiltração de CO2, de monóxido de carbono,
proveniente de fontes externas e restringir o fumo nas áreas fechadas. O dióxido de carbono, CO2, é produto do metabolismo humano e da combustão. Aumenta-se, a principal medida é aumentar a renovação de ar externo, restringir as fontes de combustão e o fumo nas áreas fechadas, e eliminar a infiltração de fontes externas de dióxido de carbono. Continuando os poluentes químicos, temos o óxido nítrico, proveniente da combustão. Então, a principal medida é restringir as fontes de combustão, manter a exaustão em áreas que ocorre essa combustão, impedir a infiltração do óxido nítrico proveniente de fontes externas e evitar o fumo nas áreas fechadas. O ozônio, o O3, né, proveniente de máquinas copiadoras e impressoras a laser. Então, o que fazer? Reduzir a contaminação dos ambientes com sistema de exaustão nesses locais onde tem essas máquinas ou enclausurar esses equipamentos. Continuando os poluentes químicos, temos o formaldeído. Onde é que ele é encontrado? Em materiais de acabamento, mobiliário, colas, produtos de limpeza. O que é que a gente vai fazer para diminuir isso? Vamos selecionar os materiais de construção utilizados, os acabamentos, os mobiliários, né, os produtos de limpeza evitar que tenham formaldeído. Outro poluente químico é o material particulado, proveniente de onde? Poeiras e fibras. Então, o que é que podemos fazer para evitar? Fazer uma filtragem de acordo com a NBR 6402, evitar isolamento termoacústico que possa emitir fibras minerais, reduzir as fontes externas e internas, limpar as superfícies fixas e os mobiliários, sem o uso de vassouras, escovas ou espanadores, selecionar os materiais de construção e acabamento com menor porosidade, adotar medidas específicas para reduzir a contaminação dos ambientes anteriores e restringir o fumo nas áreas fechadas. Outros poluentes químicos. Fumo de tabaco, proveniente da queima de cigarro, charuto e cachimbo. Principal medida, restringir o fumo no ambiente fechado, aumentar a quantidade de ar externo para renovação e exaustão. Outro poluente químico, os compostos orgânicos voláteis, os COV, né, que é encontrado em ceras, mobiliários, produtos para limpeza, solventes, material de revestimento, tintas, colas. A principal medida é selecionar os materiais de construção, de acabamento imobiliário, usar produtos de limpeza que não tenham compostos orgânicos voláteis e que tenham uma baixa taxa de volatilização. Outros são os compostos orgânicos semivoláteis, que provêm de onde? Da queima de combustível e utilização de pesticidas. Como fazer para evitar? Eliminar a contaminação por fontes pesticidas, inseticidas e a queima de combustíveis e manter a captação de ar exterior afastada desses poluentes. A partir de agora vamos tentar passar para vocês como se elabora um plano de manutenção, operação e controle. Inicialmente temos que levantar os dados cadastrais de cada um dos agentes, né? Onde é o ambiente ou o conjunto de ambientes, quem é o proprietário ou quem de direito, né, o locatário ou um preposto, e quem é o responsável técnico. Depois, temos que fazer a relação com os ambientes climatizados. Nessa relação tem que constar o seguinte: qual é o ambiente, ou seja, o nome do ambiente, qual a atividade que é exercida nesse ambiente, qual o número de ocupantes fixos e flutuantes, ou seja, fixos são aqueles que estão lá pelo menos durante um certo período, 6 ou 8 horas, e os flutuantes são aqueles que vêm e vão, né? Por exemplo, num banco, né? Os fixos são os caixas, gerentes e pessoal de apoio,
e os flutuantes são os clientes que entram e saem do banco. Qual a área desse ambiente e qual é a carga térmica para aquele ambiente? Então esses são os pontos. Por exemplo, nós temos um exemplo ali, né? Ambiente, administração, Copa. Qual é a atividade? Atividade de escritório, né? Ou seja, sentado, sem nenhum esforço. Números de ocupantes fixos 2 e número de flutuantes 2. A área total 17,74 metros quadrados, com uma carga térmica de 0,75 TRs, ou seja, 9.000 BTUs era suficiente para ler. E assim por diante. Então, temos que listar aqui todos os ambientes climatizados. Então, de posse já das informações de todos os ambientes climatizados e com o levantamento de todos os equipamentos que estão nesses ambientes, a gente pode iniciar o planejamento da manutenção. Então podemos usar, por exemplo, uma planilha que o pessoal da manutenção utiliza, que é o Programa Mestre de Manutenção Preventiva. Nele estão listadas 52 semanas, que são as 52 semanas do ano, e ali nós vamos colocar para cada equipamento, nós vamos colocar quais as semanas que vão ser feitas as manutenções. Então, isso já é uma ferramenta para auxiliar-nos na elaboração do nosso plano. Então, usando a ferramenta de planejamento, então nós podemos já montar uma planilha em que está colocado, por exemplo, a localização do equipamento, ou seja, o ambiente que ele está lá. Qual é o tipo do equipamento, a capacidade dele, a marca, e colocar as datas que vão ser feitas as manutenções ou as atividades referentes ao plano de manutenção, operação e controle. Então aqui no exemplo, né, nós tiramos aqui um exemplo. Por exemplo, localização, administração, um split, tipo split, né, com capacidade de 60.000 da marca Eugene. Então vão ser feitas as manutenções no dia 6 de janeiro, no dia 3 de fevereiro, no dia 2 de março, no dia 30 de março, no dia 4 de maio, no dia 1º de junho e assim por diante até completar as 12 intervenções anuais. Então, aqui tu vai definir qual é o cronograma de trabalho que tu vai fazer. Tu vai fazer a manutenção daqueles equipamentos do local. Dentro do plano, tu vai ter que ter um local onde vai ser feito o registro das atividades que foram feitas. Podemos replicar, a partir do nosso cronograma, um relatório de manutenção preventiva onde vão ser colocados as datas que foram efetivamente feitas as manutenções. Por exemplo, tu definisse que era para ser feito no dia 3 de março e ela foi feita no dia 4, então aqui no relatório tu vai anotar que vai ser feita no dia 4. Claro que esse aqui é só um resumo dos relatórios que tu vai entregar, porque no relatório completo, né, que vai ser feito lá, vai ser colocado todas as especificações do que foi realizado no momento da manutenção. Então, nós já fizemos o planejamento, já geramos o cronograma das atividades, já fizemos um resumo das datas que foram feitas as atividades, né, um relatório resumo onde estão colocadas as datas que foram efetivamente realizadas as atividades. E ao final tu vai colocar o quê? Quais são os roteiros que vão ter que ser feitos para cada uma das unidades. Por exemplo, eu peguei um exemplo aqui no roteiro de manutenção preventiva mensal de um equipamento de climatização genérico, tá? Então, quais são as atividades? Então, aqui, né, um plano de manutenção, operação e controle, roteiro de manutenção preventiva mensal, aplicado em equipamentos de climatização. Quais são as atividades mensais, né? Então, mensalmente, tu vai fazer o quê? Uma limpeza geral, verificação das chaves elétricas, dispositivo de controle. Então, tu vai listar aqui todas as atividades que têm que ser realizadas para cada um dos equipamentos. Se nós tivermos uma diversidade de equipamentos muito grande, para cada tipo de equipamento, tu vai ter que ter
um roteiro desse para atender aquele equipamento específico. Tá? Então, quer dizer, tu tens que fazer uma análise, né, quando tu está fazendo o planejamento, tu faz uma análise geral de tudo e vai montar nesse plano todas as atividades e que tem que ser realizadas para aquele determinado equipamento, certo? Então, o plano é um resumo disso aqui tudo. Tá? Então, tu tem que saber lá no primeiro os dados cadastrais, né? Onde é que é o local, qual é a condição, qual é os ambientes que tem climatização, tu vai listar aí quais são as atividades que são realizadas lá. Tu vai fazer o planejamento com as datas de possíveis, o cronograma de realização das atividades. Vai fazer um resumo geral do relatório das atividades realizadas e vai fazer os roteiros das manutenções que devem ser realizadas. Então, basicamente, isso é um plano simples de ser realizado para essas atividades. E para fazer o fechamento do plano, um dos últimos itens após o roteiro das atividades, devemos colocar recomendações a serem adotadas em situações, né, por exemplo, falhou o equipamento. Quais são o que deve fazer o usuário do sistema? Deve lá desligar o equipamento? Deve chamar o técnico? Né? Então, essas recomendações têm que ser colocadas. Por exemplo, houve uma emergência, faltou energia, ou então há um princípio de incêndio, o que eu devo fazer para salvaguardar o sistema de climatização? Outra coisa, tem um problema de flutuação da linha, ou existe algum problema, algum contaminante que está ali sendo gerado, o que eu devo fazer para garantir que o sistema seja seguro? Então também é outra recomendação que eu tenho que colocar. Outras de interesse, por exemplo, qual a temperatura deve ser colocada de acordo com a resolução 9, não exceder a velocidade do ar, não colocar uma velocidade do ar muito alta, porque pode gerar problemas de saúde nos ocupantes. Tem muito ruído no coisa, como fazer para reduzir o ruído, né? Verificações que talvez tenham que ser feitas, por exemplo, pelos próprios usuários para verificar se o equipamento está funcionando adequado, se ele está em bom estado, se ele está limpo ou não, ou se está apresentando muita sujidade, o que é que ele tem que fazer. Então, essas recomendações têm que ser colocadas lá e deve ser informado ao cliente, ao dono da instalação, ao proprietário, né, que ele deve fazer divulgação dessas recomendações, para que todas as pessoas que estão naquele ambiente, que participam, que trabalham, que circulam por aquele ambiente, tenham essas informações para, se houver alguma dessas condições, eles adotarem as medidas que estão sendo recomendadas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação. Foi um pouco longo essa palestra, mas espero que vocês tenham aproveitado. Até logo.